Bom dia, companheiros. Vamos chegando. Tudo bem por aí? Estamos aqui mais uma vez, mais um estudo ao vivo. Estudo número eu não sei, mas capítulo 17 do livro Pensamento e Vida, porque eu acho que teve alguns que foram mais de um, né? Mais de um estudo. Não me recordo exatamente. Mas bom dia! Hoje capítulo 17 do livro Pensamento e Vida, Profissão. Vamos falar sobre isso? Vamos esmiuçar o tema? Vamos iniciar então com uma prece, pedindo a Jesus, ao Mestre amado, que possa nos guiar, nos instruir através do seu sentimento maior, através do seu pensamento almo, brando, pacífico, amoroso. Possamos estar condizentes com essa bondade infinita, com essa misericórdia plena, com essa vontade operante, presente em todos os aspectos de nosso planeta, de nossas vidas comuns, em nossas famílias, nos lares, nos trabalhos, enfim, nas ruas. Possamos seguir essa caminhada, essa estrada iluminada que nos leva até o Senhor, através dos percalços da vida, entendendo que a cada um segundo suas obras, que colheremos bem o fruto de tudo que viemos plantando. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Bom, pessoal, vamos lá. Estudo de hoje, livro Pensamento e Vida, capítulo 17, Profissão. A gente foi procurar no dicionário sobre a palavra profissão. Quando primeiro momento que eu li o título, profissão, a gente ficou pensando assim, né? A gente com um pensamento pequeno, né? A gente fica pensando assim, olha, profissão, o Emmanuel vai falar de trabalho, né? Claro que nenhum tema se extingue, né? Nenhum tema, a gente trata de tudo, de todos os aspectos desse tema. Mas o Emmanuel esses dias falou sobre trabalho aqui no nosso estudo mesmo, né? Acho que 2 ou 3 domingos foi trabalho o tema. E ele já foi tão profundo, vai falar de trabalho de novo? Será que... Aí a gente foi ver, não tem nada a ver com trabalho, tá? Profissão, lá no dicionário comum desse que a gente tem em casa, vem de professar, meus amigos. É uma palavra latina que vem de professar, né? Professar tem a ver com juramento público, confissão e declaração, ou seja, é uma pessoa que é médica, né? Ela se professa médica, a profissão dela é médica, ela fez um juramento público para praticar a medicina. É como se fosse uma declaração, né? Talvez não uma declaração escrita, não conheço como é que é o métier, né, da formação médica, né? Não sei se tem um documento desse tipo. Os amigos, se souberem, podem se manifestar aí lá na conversa, né? Eu não sei. Mas, de fato, o juramento. Então, isso quer dizer o quê? Que a profissão, ela está integrada em nós, né? Nos espíritos encarnados, ela está integrada no ser. Por isso que a gente se refere às pessoas, muitas vezes pela profissão, né? Pelo ato profissional por qual elas se confessam para as outras, né? Se declaram para as outras. A gente quer dizer assim, olha, o seu Zé... Mas quem é esse Zé? Ah, o pintor. Ah, tá. Ah, o seu João. Que João? Ah, o enfermeiro. Ah, o João enfermeiro. Ah, a dona Joana. Qual Joana? Ah, a cozinheira. Então, assim, a profissão, ela diz muito sobre nós, né? Os
os aspectos em que a gente aborda, né, através das nossas aptidões, elas têm tudo a ver com a profissão que a gente pratica na Terra, né? Que a gente se confessa para o outro, se declara para a sociedade publicamente. Então, profissão tem a ver com isso. Então, como é que eu me declaro? Eu, Daniel, me declaro professor. Eu sou professor, então a minha profissão é professor. Eu me confesso professor, né? Eu não posso fazer diferente. Eu não sei fazer diferente. Então, tem a ver com isso. É isso que a gente vai estudar hoje, tá? E Emmanuel começa, então. Pelos contatos da profissão, cria o homem vasta escola de trabalho. Então, assim, pelos contatos. Ele chama a gente a pensar pelos contatos da profissão. Então, pelo andar da coisa pública, né? Como a gente se relaciona com as pessoas através de quem nós professamos ser. Ou que tipo de homens nós professamos ser. Constituindo a dignidade humana. Contudo, pela abnegação, emite reflexos da beleza divina, descerrando trilhos novos para o reino celestial. Olha a abnegação, né? Fomos procurar também a respeito de abnegação, né? Qual o significado de abnegação? Abnegação é dedicação extrema, altruísmo, superação do espírito, desprendimento. Então, quando uma pessoa se diz abnegada, ela faz e pratica todo o ato que ela jurou publicamente, que ela se confessa, que ela se declara ser, ela pratica esse hábito, essa atitude de uma maneira abnegada, né? Sem pensar nos motivos pelos quais ela professa assim essa maneira de agir. Ela é dedicada, né? A profissão normalmente nos chama a pensar a respeito da própria maneira de pensar do indivíduo. Por exemplo, nós citamos aqui a dona Joana, que é cozinheira, né? A gente, às vezes, quando você costuma se alimentar sempre num lugar, né? Por exemplo, você pede comida lá num restaurante X. Todos os dias da semana você come de um restaurante X que você gosta, o dono é seu amigo. Se um dia mudar a cozinheira faltou por algum motivo e mudar, você percebe na comida, não percebe? Mesmo sendo na mesma cozinha, mesmo tendo as mesmas diretrizes da empresa, mesmo tendo os mesmos utensílios usados, mesmo sendo uma pessoa da mesma equipe, porque não vai vir uma cozinheira de fora para fazer, né? É uma outra que se torna chefe daquela cozinha. Então, o que eu quero dizer? Quero dizer que ali no seu trabalho, na sua profissão, no momento em que você está professando e se declarando publicamente, tudo que você faz normalmente com dedicação. Mas quanto de dedicação? Essa dedicação ela é extrema, ela é desprendida de qualquer outro pensamento que me traga algo negativo, pejorativo. Ela supera o egoísmo, porque muitas vezes a profissão nos leva a isso, né? Você tem que superar tudo que você pensa a respeito da humanidade, da comunidade, para exercer bem a função que você se prestou. Vamos esmiuçar isso. Emmanuel diz que a abnegação emite reflexos da beleza divina. Então, a abnegação, que é essa dedicação extrema, ela reflete Deus, né? Uma dedicação altruísta. Altruísmo é quando a gente não quer nada de volta. Dentro das casas espíritas, quando a gente vai transmitir um passe, é comum nós dizermos assim, que o passe é uma comunhão de energias, não é? Plano espiritual e o plano material. É a vontade do médium de querer estar ali transmitindo um passe e a equipe de médicos espirituais, de químicos espirituais,
os espíritos que estão ali dentro da casa transmitem, tratam de canalizar essa energia, que a gente não vê muitas vezes, com exceção de médiuns videntes, para que alcance ali a pessoa que está necessitada. É assim que funciona. Quando o médium se coloca nessa profissão de ser passista, se coloca como dedicado, altruísta, retira o seu ego do caminho, se desprende das questões ali, da atitude, das mãos, da vontade, ali você encontra a energia chegando plena, pura, forte, grande, para a pessoa que está necessitada. Se o médium ali tiver uma dedicação mais ou menos, ele não se preparou muito bem para estar ali. Ele está pensando assim, nossa, eu sou realmente importante para esse processo. Sem o médium nada aconteceria aqui no passe. Olha o ego, né? O eu inflando. E ele espera que aquela pessoa que esteja recebendo o passe seja grata a ele. Olha só, ele espera uma gratidão depois, que Deus te abençoe, muito obrigado pelo seu trabalho, olha, você tem feito um trabalho incrível. Se o médium está esperando isso tudo, será que essa energia canalizada através dele, porque ele é um medianeiro, está chegando de fato para a pessoa pura, simples, forte, bela, plena? Entenderam? Como a abnegação é o reflexo de Deus, é o reflexo da beleza divina. Por quê? Se nós não entregarmos esse processo todo, no caso ali do trabalho mediúnico, do passe, se nós não entregarmos isso tudo com abnegação, o trabalho está prejudicado. Transferindo isso para a nossa cozinheira. Se ela não tiver o amor à profissão dela, se ela não se dedicar àquele momento, se ela ficar atendendo o celular durante o processo da feitura da comida, se ela não tiver prazer naquilo que ela está fazendo, que energia ela está depositando na comida? Vai fazer até mal para quem comer. Dependendo dos pensamentos dela. A gente já pensou nisso, não já? Nós já falamos disso muitas vezes. Quando as pessoas fazem as coisas com amor, dedicação, desprendimento, que é a abnegação aqui do Emmanuel, a gente entrega um produto final muito mais perfeito. Vamos pensar, cada um pensando em casa, né? Na sua profissão, naquilo que você jurou publicamente que você seria, né? Na sua confissão, na sua declaração. Vamos pensar nisso. Quem eu sou? Eu pratico a minha profissão de uma maneira abnegada, altruísta, né? Eu supero meu ego para eu estar ali praticando. Muitas vezes, meus amigos, nós somos chamados a pensar a respeito do orgulho. Se você é cozinheira, se você é pintor, se você é médico, quantas vezes por dia nós não somos tocados nas fibras do nosso orgulho próprio? Não é? Se você é dona de casa, quantas vezes você vê uma malcriação dos filhos, dos netos, e você fala, poxa vida, mas eu dou tudo para esses meninos, e eles me tratam dessa forma? Isso tudo é uma coisa para a gente pensar. A gente está dando, oferecendo, professando de uma maneira altruísta, independente do que o outro pense. Eu estou aqui fazendo uma palestra para vocês. Estamos fazendo um estudo. Domingo de manhã, 8 horas da manhã. É difícil acordar cedo, não é? Principalmente domingo. Aí você pensa assim, poxa vida, mas não tem tanta pessoa aqui assistindo o nosso trabalho, né? Aí as pessoas entram, olham um pouquinho e já saem. Se eu ficar pensando nisso, nessa atitude, eu vou estar querendo que as pessoas me amem a qualquer custo, né? Eu vou estar professando algo que não seja abnegado. Eu não vou estar pensando simplesmente na minha dedicação aqui, na dedicação necessária para estar aqui, fazer o estudo, preparar e falar para algumas pessoas. Tudo bem, qual o problema? Quem está aqui está ouvindo, não é? Quem está aqui tem um canal aberto aqui para conversar, tem um lugarzinho aí que você pode escrever o que você quiser, eu vou responder.
Então, assim, a casa Isabel Soares de Moraes está proporcionando isso, né? Essa necessidade da gente ser tocado nas fibras do orgulho. Nós somos tocados o tempo todo. E como a gente lida com isso, demanda abnegação ou não. Não tem meio abnegado, também não existe isso. Ou a gente é abnegado, a gente faz a coisa sem desprendimento, ou não. E continua Emmanuel, a profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto do dever. Culto do dever, olha só a palavra que ele usa. Mas regime de retribuição seria a palavra, a expressão que eu grifaria aqui nessa frase do Emmanuel, né? Porque Deus provê, meus amigos. Deus é providente. Deus proporciona. Se você imagina uma pessoa que seja a profissão dela seja costureira, né? A costureira, você sabe bem, né? Não essa costureira industrial, aquela costureira que trabalha com as mãos, em que você tem que passar a linha, né? Tem todo uma maneira de você fazer aquilo, o caimento da roupa, o jeito que você corta o pano, a maneira com que você tira o molde na pessoa que está te comprando o trabalho. Então tudo isso aí tem um trabalho, né? um manejo, uma necessidade de uma qualidade expressiva ali naquela moça que é costureira. Muito bem, isso tudo vem de Deus, né? Se ela não tiver essa habilidade com os dedos, essa habilidade com a agulha, com a linha, com o trabalho manual ali, com a maneira com que ela enxerga a roupa pronta, né? A pessoa que é uma blusa verde, eu tô vendo verde, tá? A pessoa que é uma blusa verde assim, a gola assim, tal, ela já enxergou o que a pessoa quer. Ela já sabe. Aí ela tira as medidas e a partir dali ela vai professar o trabalho dela. Né? Isso tudo é um regime de retribuição. Você fazendo da sua profissão o seu ganha-pão na terra, você está retribuindo isso a Deus, porque Ele te proporcionou que você evoluísse até esse ponto. Lógico que depende da gente. Não é Deus te dá, Deus não dá nada, tá? A provisão divina, né? Deus provê, Ele oferece aqui tudo, tá tudo oferecido para todo mundo. Aí você vai lá, não, eu quero me dedicar a isso aqui, ó. Depende da gente, né? Por isso que nós somos obreiros também da terra, das coisas da terra, das coisas do lar, né? Nós somos Jesus e os seus secretários. Imagina os secretários de Jesus, hein? Jesus e seus secretários são o gabinete da administração do orbe. Né? Nós temos lá Deus operando com eles ali plenamente. Mas nós temos Deus operando conosco também. Nós somos um pouco mais abaixo, bem mais abaixo, mas a gente também está operando na vida. Deus está contando com você. Deus está contando com as suas atitudes e a sua profissão. Sim? Como não? Não tem pessoas ligadas a você no mundo? Deus está contando com você. Comigo, com todo mundo. Diz Emmanuel, a abnegação que é sacrifício pela felicidade alheia sublima o espírito. Aí a gente começa a pensar assim, poxa vida, é a segunda vez que ele usa a palavra abnegação. Poxa vida, quando tem uma repetição, meus amigos, você está lendo um texto, você começa a ver uma palavra repetida, desconfia. É a mais importante do texto. Passa um pouquinho, a linha seguinte, ele fala de novo, a abnegação que começa onde termina o dever. De novo, pela terceira vez, ele usando a palavra abnegação. E durante o texto todo, ele vai falar mais vezes ainda, né? Falando do dever cumprido, falando da vida simples, que é uma obrigação, é o caminho da redenção, é o caminho de se colocar como uma novidade, né? Porque se a gente for fazer sempre a mesma coisa, todos os dias a mesma coisa, da mesma forma, não tem evolução, não tem
subida, né? Você está parado num caminho. Não que você não, a sua vida seja sem graça, não é isso, mas o tempo todo nós cruzamos com pessoas. Ontem nós ouvimos um colega falando sobre os relacionamentos, né? Relacionamentos da vida. As pessoas que moram perto de você, que você cruza constantemente ali na calçada ou na portaria do prédio, ou seja, você conhece as pessoas? Você já conversou com essas pessoas? Essas pessoas, elas têm uma vida muito particular, né? Cada um tem hoje uma vida muito particular. Antigamente a gente conhecia vizinho, conhecia as pessoas que moravam perto. Hoje em dia, pela correria da vida, não dá muito tempo, mas sempre dá um tempo. Não dá muito, mas sempre dá um tempo. Você já conversou com as pessoas? Você já se relacionou com essas pessoas? A gente acha que essas pessoas estão ali por acaso? Elas estão ali do seu lado, morando ali na mesma rua, respirando o mesmo ar, à toa? Não. Tem um motivo, né? Tem um motivo. E a gente só vai descobrir esse motivo se a gente desvendar isso através das conversas, de um bom dia fraterno, né? Levar um bolinho quando fizer um pedacinho. A Ivanira adora levar bolinho, né? Biscoito de polvilho, assim. E aí o Emmanuel, ele chama atenção na continuação do texto sobre a virtude terrena e a virtude do céu. Olha que coisa legal. Você praticar a sua profissão aqui na Terra de uma maneira automática, cumprindo seus deveres, tá? Eu vou lá e faço, cumpro meus deveres, eu sou professor, eu vou lá e ensino o que eu tenho que ensinar, as pessoas fazem o que tem que fazer, elas atingem os objetivos que elas se determinaram, e eu cumpro a minha tarefa ali muito bem, sou um bom cidadão, respeito as regras, respeito as leis, tudo certo. É suficiente? Não, é uma virtude terrena. Terrena quer dizer, vai ficar na terra. As pessoas vão se lembrar disso, mas é uma virtude terrena. Ela não é uma virtude para o espírito eterno, imortal, mais certo, né? Não é. Está longe de ser. A virtude do céu, essa virtude que o espírito carrega para si, para sempre, ela é uma virtude onde que o homem cede o suor e o sangue de si mesmos, sem cogitar interesse. O que é isso? A abnegação. Sem cogitar interesses nenhum. Nenhum. Isso é abnegação. E a gente consegue praticar isso pela profissão no dia a dia. Basta pensar. Basta pensar. Você pode caminhar um pouco mais. Jesus disse: se te pedirem para caminhar 1000 passos, caminhe 2000 passos. Se te pedirem a capa, entregue também a túnica. O sentido dessas palavras é esse: abnegação. Não meça esforços. Bom, gente, isso é teoria, tá? Isso é o que os mentores, como o Emmanuel, por exemplo, Jesus, estão oferecendo para a gente. A vontade e o desprendimento e a necessidade de cada um que vai encontrar. Nós não estamos aqui dizendo faça isso, faça aquilo, seja assim. Não. O Espiritismo não é isso. Está longe de ser isso. O Espiritismo, ele mostra os caminhos. Olha, se você fizer assim, o caminho é esse. Se você fizer assado, o caminho é esse. Se você fizer desse outro jeito ainda, o caminho é esse. Então, assim, tudo isso leva a isso. Então, pela árvore, nós citamos aqui na prece hoje, pela árvore se conhece os frutos. Certo? Então, você vai decidir por qual senda você quer trilhar. Emmanuel está dizendo para a gente, a virtude terrena é completamente diferente da virtude do céu. É a maneira com que você faz as coisas, é como você se professa, né? Como você se declara. Isso tem a ver com a profissão que nós praticamos, certo? E pode ter mais de uma, viu? Não precisa ser uma só, não. Podem ter várias. Muitas.
Falando em abnegação, a gente foi buscar no livro Ceareiros de Volta, na lição Unânimes com Cristo, do Lins de Vasconcelos. Ele, no iniciozinho lá da lição, ele cita Saulo e Paulo. É a mesma pessoa, né? A gente conhece a história do apóstolo Paulo. Ele era perseguidor dos cristãos, vocês lembram disso, né? Está no livro Paulo Estevão, está nas cartas e epístolas paulinas na Bíblia, está no Ato dos Apóstolos, mostra a conversão dele em Damasco, apesar de não falar com todas as letras, mas ele cai do animal, né, à beira da porta de Damasco. E aí ele passa a caminhar com Barnabé, né, o grande companheiro dele na primeira viagem, se eu não me engano até na segunda também, a viagem apostólica. E tem um momento que eles chegam lá num lugar, na Bíblia está escrito assim, ó. Eles vão até uma ilha, se eu não me engano é o Chipre, é a casa natal de Barnabé. E eles naquele lugar, eles vão e começam a falar para as pessoas a respeito de Jesus. Eles criam ali uma comunidade cristã, ali naquele lugar. E aí eles são chamados pelo cônsul, né? O procônsul do lugar. Quem que era o cônsul? O cônsul era o representante de Roma, ali naquele lugar. Então Roma tinha um cônsul em cada um dos pontos dos seus domínios, né, das suas terras. Tinha alguém que representava o gabinete do César. Era esse o cônsul. E o cônsul se chamava Sérgio Paulo. Emmanuel nos revela quem era esse Sérgio Paulo lá na obra Paulo Estevão, mas na Bíblia não tem essa história. A história lá é mais condensada. Nós estamos falando da Bíblia. E ali naquele momento, o Sérgio Paulo, que era o cônsul, manda chamar o Saulo, ainda Saulo, e o Barnabé, que eles estavam fazendo prodígios ali na cidade. Ele chama e tinha um mago, olha só meus amigos, tinha um mago que Emmanuel diz que era Bar Jesus, na Bíblia tem um outro nome, não vou me lembrar. Mas ali, esse mago mantinha esse procônsul sobre um extremo jugo magnético. Era uma pessoa que conhecia as lides do magnetismo. E ele mantinha aquele Sérgio Paulo, o procônsul, numa castração tremenda. Ele vivia apático, branco. A gente imagina que seja como a gente está quando a pressão baixa, sabe? Quando a pressão baixa, a boca fica branca e você quer desmaiar. O procônsul ficava o tempo todo desse jeito. E ele não aguentava mais ficar daquele jeito. Só que ele estava envolvido nos pensamentos daquele mago, tido mago, né? Que era uma espécie de médico particular do Sérgio Paulo. E o Paulo, quando vê aquilo tudo, percebe, né, que ele estava ali sobre o jugo do Bar Jesus exatamente por causa do financeiro. Ele estava ali se aproveitando materialmente daquela situação. E o Paulo chega ali, põe para quebrar aquilo tudo. Saulo, né? Saulo. Muito bem. A Bíblia, a partir daquele dia, passa a chamar Saulo de Paulo. Não tem mais Saulo a partir daquele dia. A partir daquele dia é Paulo. E eles não explicam por quê, porque não dá para explicar. A Bíblia é tudo resumido, né? Você imagina colocar o livro Paulo Estevão na Bíblia. O tamanho que ia ficar a Bíblia. Não dava, né? Não cabe. Só que o Emmanuel explica direitinho. A conversa foi entre ele e o Barnabé conversando sobre a abnegação deles, né? Porque eles não queriam nada de volta. A profissão ali praticada por esse mago, Bar Jesus, era uma profissão, era um juramento que não estava sendo cumprido. Era uma declaração social que não estava sendo cumprida. Ele estava ali para ajudar o Sérgio Paulo, mas ele fazia exatamente o contrário. Ele prejudicava com interesses financeiros. E o Paulo e o Barnabé não queriam nada dele, material, nem agradecimentos, nem nada disso. Eles foram porque foram chamados, só por isso. Eles estavam ali para falar de Jesus, né? E acabou que o mago ficou cego, ficou mudo, e bom... E aí eles devolveram a saúde lá para o procônsul. Muito bem. Mas a partir daquele momento nós temos a conversão do nome entre Saul, para Paulo, né?
Então nós temos a latinização do nome Saul, do nome hebreu de Paulo de Tarso, para Paulus, né? Romano. Muito bem. E o Lins de Vasconcelos fala disso, né? Que o Paulo cumpriu todos os deveres, o Saulo cumpria todos os deveres sociais. Saulo de Tarso, o grande perseguidor dos cristãos. Paulo, não. Paulo era muito mais que isso. A conversão foi categórica ali naquele momento, dizendo que o Paulo tinha sido ali com o Sérgio Paulo, xará dele, tinha sido abnegado. Ele não queria nada de volta. Nada. E o Barnabé ficou espantado com aquilo. Era um prodígio, né? Era tido como um milagre. Mas a gente sabe que milagre não existe, né? Milagre mesmo, milagre mágico não existe. Para tudo tem uma explicação racional. Mas naquele momento a gente vê Saulo deixando de existir, passando a existir Paulo, né? Convertido, pleno, senhor de si, altruísta, dedicado ao extremo, superando o seu próprio ego e se desprendendo das coisas mundanas. Esse era Paulo de Tarso. E daí a gente já conhece a história dele, né? No livro Céu e Inferno tem uma outra história também de Kardec, tem uma outra história também que mostra a respeito da abnegação. Tem muitas, né? A gente pescou uma de um judeu mendigo, olha só, gente, judeu mendigo chamado Cismel Slegal. É um nome bem judaico, né? E ele veio no mundo para sofrer. Olha só, ele era um judeu, o que aumentava ainda mais a condição dele de sofrimento, porque a gente sabe que os judeus, eles, na sua grande maioria, eles são muito abastados materialmente, né? E ali a gente tinha um judeu que era mendigo, né? Mas ele passou 30 anos da vida dele, 30, e ele declara isso ali no livro. Ele passou 30 anos da vida dele mendigando para quem? Para os pobres, para as viúvas e para os órfãos. Ele não ficou com um centavo. E isso foi planejado por ele antes de vir para a terra. E quando ele chega na terra, ele completa, ele vira um completista, ele faz tudo o que ele pensou em fazer. Tudo que ele foi orientado a fazer. E ele entrega tudo isso para o outro, para o próximo. Ele não queria nada para ele. Essa foi a vida dele. Foi uma vida abnegada. O que nós estamos fazendo aqui, alusão, não é você entregar tudo que você tem para o outro. Apesar de ser uma notícia de Jesus, né? Pedem para você caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Pedem para você entregar a túnica, entrega também a capa, entrega tudo. Faça mais do que você pode. Simplesmente fazer o que você pode, você vai entregar uma virtude terrena. Mas nós estamos falando de virtudes maiores que essa. A medida é uma medida maior. Nós não podemos nos medir pelo menor, pelo pouco, pelo mundano, né? O mundano ainda é muito pouco para o espírito que pensa mais à frente. Faça mais. Seja mais altruísta, mais abnegado. Uma história que eu ouvi para a gente terminar. Uma história que eu ouvi essa semana de um amigão meu. Ele me contou uma história assim, ele contou sem querer, mas eu na hora prestei atenção, eu falei assim, eu vou procurar até essa história melhor. Ele contou certinho a história, mas eu vou procurar essa história. Eu achei uma historinha tão singela, mas tem tudo a ver com o nosso estudo. Eu falei, essa história vai caber no estudo dessa semana. Deus fez uma grande reunião com as árvores, né? Lá na formação do mundo. E ele disse assim, pessoal, esse mundo que nós estamos criando, nós precisamos deixar esse mundo mais bonito, nós precisamos deixar esse mundo mais cheiroso, mais alegre. Não pode ser um mundo triste, sombrio, né? Então, eu quero saber assim, em qual das épocas que eu já criei aqui, vocês, árvores, gostariam de florescer, né? Aí todas elas, eu gostaria de florescer na primavera, porque a primavera é uma época mais gostosa,
O perfume da primavera, nós vamos ajudar com ele. A outra, não, o verão é o apogeu, né? No verão a gente consegue mais luz do sol, mais água que cai das chuvas. E o outro ainda, tudo bem, se vocês vão no verão, vão na primavera, eu vou no outono, que ainda tem um clima mais ameno, tal. Deus ouviu todas as árvores ali. Ninguém quis florescer no inverno, nenhuma das árvores. Aí Deus estranhou e perguntou, ora, mas não tem nenhuma de vocês que gostaria de florescer no inverno? E ninguém falou nada. E Deus insistiu, gente, a gente precisa de florescer também no inverno, né? Aí uma das árvores quietinha lá no fundo, lá no fundinho, lá, levantou, balançou a folhinha e falou assim, eu vou, Senhor. Aí ele falou assim, como é que você chama, minha filha? Ipê. Ah, você é o ipê. E que flor você dá, minha filha? Ah, eu dou flor branca. Deus ficou maravilhado com aquela dedicação, né? Com aquele altruísmo, porque o inverno as folhas estão no chão, as árvores estão secas, é frio, é sombrio, tem menos luz, menos água, uma secura danada, queimadas, e mesmo assim aquela árvore disse, eu vou embelezar o mundo, né? De flores brancas. E aí Deus disse, mas não serão só brancas, pela sua abnegação e pelo seu desprendimento, nós criaremos ipês roxos bola, rosa, amarelo do campo, uma infinidade de cores, todos para embelezar o inverno. É uma fábula simples, mas para nos dizer assim, que quando nós nos dedicamos de uma maneira altruísta, nós recebemos em troca. O ipê recebeu, né? Ao invés de ser só ipê branco, que é o meu favorito, nós temos ipês de cores belíssimas, né? Numa época que, na teoria, é uma época mais triste da natureza, né? Onde está tudo mais escuro, está tudo mais feio, está tudo mais seco, mas o ipê esplendoroso nessa época do ano, né? E teve, segundo esse meu amigo, teve uma das flores que faltou na reunião, que foi a primavera, porque a primavera também floria nessa época do ano, né? Eu achei bem bacana. Então, para dizer assim, vale a pena ser abnegado, mesmo que você não queira de volta. Abnegação a gente não quer nada de volta, mas você vai ter de volta. Mas não vai ser esse reconhecimento terreno, tá? A virtude que a gente vai recolher sendo abnegado é uma virtude no céu, mesmo sem esperá-la, sendo abnegado. Então, essa é a notícia que a gente queria trazer hoje aqui, que profissão é muito mais que trabalho, profissão é declaração, né? É quem eu sou de fato. Porque profissão ela não está relacionada com o dia a dia, né? Com a coisa terrena. Profissão está relacionada com quem eu sou. Certo? Beijo para todo mundo, bom domingo, bom começo de semana, a gente se vê na sequência. Obrigado!